bem curtinho, que é esse. Eu procurando do menino da maçã, que eu não achei, eu achei um outro com uma maçã, que eu dei uma maçã com mel pro duende e ele veio me agradecer. Vamos ver, é bem curtinho. E é o último da noite, depois vou dar os últimos beijinhos e a gente vai pra próxima live só para membros, tá bom? Com um relato proibidão. Não é tão assim, tá, gente? É que vai ter uma cena, às vezes, mais, assim, que eu ficaria travada aqui pra contar, falando, né, não vai poder falar isso. Enfim, dei uma maçã com mel pro duende e ele veio me agradecer. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, e eu vi um duende quando eu tinha 9 anos. Antes de dormir, coloquei uma linda maçã e bastante mel para agradar o duende. Mas durante a noite, enquanto eu dormia, fui acordada por um homenzinho, muito menor que um anão, e que passava a mão na minha perna. Talvez ele queria fazer um carinho, sei lá, para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele, mas o susto foi tão grande que só hoje penso dessa forma, que ele veio agradecer, né? Mas na hora, só senti aquela mãozinha me acordando de madrugada e fiquei paralisada de medo. Só consegui ver que ele sumiu embaixo da minha cama. No dia seguinte, a maçã estava sequinha, mas não apodreceu. Pelo contrário, continuava cheirosa. Depois desse susto, nunca mais vi um duende. Também nunca mais coloquei maçã para ele. No entanto, após muitos anos do ocorrido, quando algo some, ainda me pego respondendo que foi o duende que pegou. Um beijo para você, muito obrigada. Eu coloquei uma maçã pro meu duende, mas assim... E aí, será que ele não quis? Porque tá lá, assim, a maçã não estraga, não murcha, não fica oca. Ela vai ficando meio branquiçadinha, assim, por cima, sabe? Mas eu já ouvi dizer que ela tem que, se ela murchar, ela fica oca de um dia pro outro dentro. Aí ele aceitou. Falei, meu doente, não quer minha maçã. Eu coloquei bala, bis, fine, chave, moeda, cristal. Ele tá cheio de ter uma cadeirinha só pra ele, que ele fica sentadinho lá. Enfim. Então, deixa eu dar os últimos beijinhos. Meu filho lembrava de sua vida passada. A moça que nos conta esse relato tem 35 anos e é de Curitiba, no Paraná. Ela conta que foi criada pelo pai dela e pela avó, e sempre foi muito apegada a eles. E o pai dela faleceu quando ela tinha 22 anos, e nessa época ela tinha 2 filhos, o Leandro e o Fabrício. E ela conta que eles moravam no mesmo terreno, ela morava em uma casa e o pai dela morava em outra casa sozinho. Aí com 23 anos ela se casou, e quando ela tinha 25 anos, ela teve o seu terceiro filho, o mais novinho, o Samuel. Ela conta que o Samuel sempre foi uma criança muito tranquila de se lidar e com uma espiritualidade aguçada. E logo que ele começou a falar, ele já falava coisas como: esse não é o meu nome é Olavo. Eu era grande e tinha uma carequinha com os cabelinhos brancos. Depois eu dormi, porque eu fiquei velho. Aí eu fui morar lá no céu, onde mora a vovó e o vovô, que são os pais do marido dela. Bom, até aí tudo bem. Ela diz que é espírita kardecista e sabe que isso pode muito bem acontecer com as crianças. O que a chocou é o que ele falou tempos depois, quando ele tinha por volta de uns 3 anos de idade. Ela conta que estava ela, o Leandro e o Fabrício, seus 2 filhos mais velhos, deitados lá no quarto dela, jogando conversa fora, e o pequeno Samuel brincando no chão, aparentemente nem aí com a conversa deles. Foi quando o Leandro começou a lembrar do avô, ou seja, do pai da moça que nos conta esse relato, e começou a lembrar das palhaçadas que ele fazia e tudo mais, até que o Samuel os interrompe do nada e começa a falar como se ele também conhecesse esse avô, lembrando que quando o Samuel nasceu já fazia 4 anos que o avô era falecido. Então a moça que nos conta esse relato virou para o mais novo e falou: Filho, você está confundindo. O vovô já morava no céu quando você nasceu. E ele então, com toda a calma do mundo, virou para ela e disse: Eu sei, mamãe, eu já falei para você que eu estive com ele no céu.
Eu vi ele e ele me mandou voltar para cuidar de você. Daí que eu nasci. Mas não fique triste, porque quando a gente dorme, ele vem conversar comigo. Fala que te ama muito, que ama todos nós. E que sempre que ele pode, ele vem nos visitar. E que agora eu não sou mais o Olavo, eu sou o Samuel. Ah, mamãe, ele te mandou um beijo e disse que tudo vai ficar bem. Disse que gosta do papai e que sente falta dos meus irmãos. Ah, ela disse que nessa hora já estava todo mundo chorando. Foi um misto assim de saudade, gratidão, amor. Hoje o mocinho está com 9 anos e é pura luz. Mas os contatos com o lado de lá já não acontecem mais. Beleza. Então vamos ler aqui, ó. Pedras no telhado. Não é um relato longo, não. É um relato médio. Cadê você, relato? Aqui, pedras no telhado. Oi, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Enfim, envio mais um relato sobre mim e minhas coisas, que não entendo muito bem. Não se preocupe, pois não haverá nomes. Agora eu não sei se é uma moça, acho, que nos conta. Uma moça. Bom, minha mãe sempre sofreu de depressão e tentou tirar a própria vida várias vezes. A primeira vez foi aos 16 anos, estava grávida de mim. Meu genitor, que prefiro não chamar de pai, pois desde o ventre ele me amaldiçoava, chamando-me de demônio e coisas horríveis, porém minha mãe se separou e se casou com uma pessoa boa, que eu tive orgulho de chamar de pai. Meu pai e eu, ou sei lá, eu o amava. Meu pai, eu o amava e ainda o amo. Foi ele quem me criou. Bom, infelizmente ele ficou doente no final de 2005 e no início de 2006 ele partiu, deixando todos assustados e tristes, pois tudo aconteceu em menos de 3 meses. Foi um câncer severo no pulmão. Deixo claro que ele não fumava, mas trabalhou muitos anos em alto forno, em uma metalúrgica. Então o médico diz que isso pode ter sido um agravante para a doença dele. Mas enfim, vamos à parte mais sobrenatural. Minha mãe também sempre foi muito sensitiva, assim como eu. Ou eu seria como ela, né? Nem sei mais. Ela começou a ter crises depressivas severas. Tentou tirar a própria vida outras vezes. Estávamos perdidos, tipo, como a gente vai ajudá-la? Ela ficou tão mal que chegou a rasgar todos os documentos do benefício que ela recebia. Dizia que queria o marido, dizia que queria o marido, que dinheiro do governo não importava. Ufa, trabalheira que me deu para conseguir tudo de novo. Mas enfim, era uma tarde em que ela havia dado muito trabalho, estávamos no quintal, eu, meus irmãos, alguns primos e minha tia, estávamos sentados debaixo de um telhado de amianto, já que para nós ela estava adormecida, né? E assim teríamos um minutinho de paz. Num determinado momento, uma pedra caiu no telhado fazendo barulho, mas a gente nem ligou, pois poderia ser alguma criança na rua. Só que segundos depois, mais estrondos de mais pedras e mais fortes. Meu irmão mais velho correu para a rua e disse: eu vou pegar esses safados agora. Mas não havia ninguém na rua. Ele voltou, se sentou e disse: eles correram, esses filhos da mãe. Minha irmã caçula, que na época devia ter uns 10 anos, subiu para dentro de casa, explicando que seria uma casa de 2 andares e estávamos no terreno na parte mais baixa. Mas o sossego não durou. Uma chuva de pedras, como se fossem britas, chegavam a chacoalhar o telhado. Nós estávamos numa turma de umas 7 ou 8 pessoas. Ninguém ficou debaixo do telhado, todos nós corremos, assustados. Meu irmão mais velho correu para a rua, tentando pegar os tais moleques. E eu subi um degrau onde dava para eu ver o telhado, mas não havia pedra nenhuma.
Nenhuma, Ana, e não caíram no chão. Rapidamente voltamos e ficamos por alguns segundos procurando as pedras, pois pelos barulhos e pelo chacoalhar do telhado tinham que estar ali. Nesse instante, minha irmã chegou na janela do segundo andar, gritou: "Corre, a mãe! A mãe colocou fogo no quarto!" E voltou para trás, tentando evitar que a minha mãe trancasse a porta. Como ela estava fraca, não conseguiu fechar. Foi uma correria. A colcha e alguns papéis estavam queimando. Ainda bem que já estava esperta e não deixava documento importante perto dela. Conseguimos controlar o fogo e logo ela dormiu. Sentamos na sala ao redor do quarto e ficamos imaginando onde estavam aquelas pedras. Meu irmão sentou na rua e não passou nenhuma criança. Outros voltaram ao quintal para procurar essas pedras e nunca encontramos. Seria um aviso? Eu acredito que sim, e não vivenciei isso sozinha. E isso nunca me saiu da cabeça. Para mim, foi o meu pai que nos alertou. Se a minha irmã não subisse, se as pedras não nos assustassem, eu não sei o que teria acontecido. Ninguém teria se atinado que ela estava colocando fogo no quarto. Então eu acredito sim que foi o meu pai nos falando: olha lá, cuidem da sua mãe. Talvez alguns achem estranho, mas para mim esse tipo de aviso é comum. Beijos assombrados. Beijos para você, muito obrigada. Gente do céu, olha só. Eu também acho que foi, acho que foi uma espécie de aviso, sim. Uma espécie de aviso. Tipo, vai lá, sabe? Foi a forma que, sei lá, que encontraram, né? E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui. Você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar, ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui e também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? O que aconteceu? Porque ele não me é estranho. Aí eu li pra mim, eu achei que eu contei, eu não sei o que aconteceu, mas vamos ler ele hoje então aqui. Possessão no Dia dos Namorados. Realmente ele não me é estranho, mas vamos lá. Boa noite, Anne e Matheus, tudo bem? Tudo jóia? Adoro o seu canal e o jeito que você conta as histórias me deixa de cabelo em pé. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Os nomes já estão trocados.
Bom, se for importante o nome dela aqui, eu falo o nome trocado. Pois bem, aqui te envio um relato que aconteceu comigo sobre uma possível incorporação de um espírito ou uma tentativa de possessão. Depende do seu ponto de vista. O fato é que até hoje não sei o que era aquilo. Ana, eu venho de uma família onde a maioria das pessoas são evangélicas e os poucos que não são evangélicos são católicos. Então o assunto espiritismo sempre foi um tabu lá em casa e tratado como sendo coisa do demônio. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre o sobrenatural. Sempre gostei de filmes sobre bruxarias e me encantava a história de que a vida seria mais do que nascer, viver, morrer e acabou. Aos meus 16 anos, comecei a estudar sobre as religiões de matriz africana. Sempre tive uma enorme conexão com coisas relacionadas à África e me emocionava só de lembrar das crueldades que praticavam com os escravos. E também estudava e pesquisava sobre todas as outras coisas que envolviam o mundo espiritual. Eu tenho uma amiga que é como se fosse minha irmã, e aqui vou chamá-la de Ágata. Nossas mães se conhecem desde que estavam grávidas de nós. A Ágata nasceu em fevereiro e eu nasci em setembro, ambas no ano de 1996. Sendo assim, acabou que nós fomos criadas juntas. A mãe dela e boa parte da família dela é espírita. E como sendo uma pessoa curiosa, sempre gostei de passar horas conversando com a mãe dela, a quem eu chamo aqui de tia Sônia. Conversamos sobre tudo, inclusive sobre o mundo espiritual. Na família, conversávamos sobre tudo, inclusive sobre o mundo espiritual. Na família da Ágata, eles têm o costume de todo dia 11 de junho, um dia antes do famoso Dia dos Namorados, realizar uma simpatia para tentar ver qual será o seu futuro na vida amorosa. Essa simpatia é composta por um copo de água nunca usado, um copo virgem, um ovo e uma vela. Após juntar todos os elementos, elas apagam todas as luzes da casa, se reúnem em volta de uma mesa com o copo no meio da mesa e a vela ao lado, realizam uma oração a Santo Antônio, pedindo clareza na visão e ajuda para a interpretação na vida da pessoa e dizem o nome da pessoa. Após a oração, o ovo é quebrado dentro do copo com água. E as tias da minha amiga, incluindo a tia Sônia, mãe dela, ficam olhando em volta do copo até verem uma silhueta, uma forma ou até mesmo verem uma pessoa nitidamente. Cada pessoa que quer fazer a tal simpatia deve levar o seu copo, seu ovo e sua vela, pois cada sessão é individual e direcionada para aquela pessoa. Eu mesma já presenciei uma vez em que uma das tias, que vou chamar aqui de tia Maria, viu e deu detalhes da atual esposa de um dos sobrinhos dela. Olha que na época ele nem conhecia a menina, e como era um cara que pegava todas, ficamos até brincando com a tia, dizendo que o que ela tinha visto deveria ser apenas mais uma das muitas garotas que ele pegava durante a semana. Mas ela afirmava, dizendo que não, que a mulher que ela tinha visto seria aquela com quem o primo da minha amiga ia casar. E cerca de uns 3 meses depois, ele apareceu com uma moça na casa da tia Sônia e a tia Maria disse: "É essa a menina, aquela que eu vi no copo, e você vai casar com ela." E ele disse rindo: "Que isso, tia, eu casar?" Em 6 meses, ele estava morando na casa dela e hoje eles estão casados. Bom, agora vem a parte sobrenatural. No dia 11 de junho de 2018, eu, como de costume, saí do trabalho, fui direto para a casa da tia Sônia, pois estava ansiosa para saber o que o copo iria revelar. Chegando lá, tinha umas 2 amigas da tia Maria que iriam participar da sessão do copo também. Como eu já era de casa, fiquei por último. Nisso, fiquei conversando com a Luísa e com a Rafaela, primas da Ágata. A Ágata, nesse dia, estava chateada, pois tinha brigado com o ex-namorado, então não quis nem descer para fazer a tal simpatia. Sendo assim, ficamos conversando lá na cozinha, enquanto a sessão acontecia na mesa da sala de jantar. Depois de realizarem todas as sessões do copo,
inclusive a minha, que no dia não me surpreendeu com nenhuma novidade? A tia Maria, a pedido da Rafaela, queria tentar fazer contato com um amigo da família que estava desaparecido. O peruano, que desapareceu durante uma viagem, quando estava indo visitar a sua família lá no Peru. Elas diziam que esse rapaz sabia realizar contatos espirituais. Ele sabia sair do corpo e realizar algumas magias antigas que aprendeu com seus avós lá no Peru. Como tínhamos acabado de realizar a última sessão, ainda estávamos todas sentadas à mesa. Eu estava sentada na cadeira do meio da mesa. Como ainda não acreditava 100% em contatos espirituais, permaneci no mesmo lugar e disse que por mim tudo bem tentarmos realizar o tal contato. Tia Maria estava sentada na minha frente, tia Sônia do meu lado direito e a Rafaela estava sentada do lado esquerdo. E tinha um copo com água e uma vela branca no centro da mesa. Tia Maria pediu para darmos as mãos e mentalizarmos o peruano, perguntando em pensamento onde ele estaria e se conseguiria fazer contato conosco. E assim eu fiz, fechei os olhos e pensei nele. Detalhe que eu o tinha visto umas 3 vezes na vida apenas. Durante esse momento de concentração, veio em minha mente a imagem de um deserto, uma cela de prisão e crianças. Ficamos nesse estado de concentração por cerca de uns 2 minutos. Quando abrimos os olhos, eu fiquei pensando que era coisa da minha cabeça, que eu imaginei essas coisas, sabe-se lá por qual motivo. Quando abri os olhos, Rafaela estava vermelha e em prantos. Tia Maria também estava chorando, tia Sônia estava com aparência triste e eu estava um pouco assustada com aquilo tudo, sem entender o que é que estava acontecendo. Rafaela enxugou as lágrimas e disse: "Eu acho que o peruano não está bem. Eu não senti uma coisa muito boa. Eu acho que ele está em algum lugar ruim e talvez nem esteja mais entre nós." E a tia Maria, que também estava chorando, disse: "Eu também senti isso. Parece que ele está em algum lugar preso. Eu senti frio. Se ele não está entre nós, o lugar onde possa estar me parece com um umbral." E a tia Sônia falou: "Eu vi a imagem de uma cela. É como se ele estivesse preso em algum lugar, mas não senti que ele está morto, e sim apenas preso e vivo." Eu, com tudo isso acontecendo, fiquei em choque. Eu não falava nada, porque 2 das 4 pessoas que estavam em volta da mesa, incluindo eu, viram algo parecido com celas de prisão. Era muito para eu conseguir assimilar. Enquanto eu escutava as tias falando das suposições de onde ele poderia estar e do que poderia ter acontecido, eu comecei a sentir um calafrio e tremores involuntários pelo meu corpo todo. Parecia que a temperatura da sala tinha despencado. Eu sentia frio, meu coração parecia que ia sair pela boca. Estava tão acelerado que eu achei que eu ia ter um infarto ali mesmo. Tremia e sentia uma vontade enorme de chorar. Foi quando a tia Maria olhou para mim e disse: "Ele deve estar tentando se comunicar e está tentando usar a fulana." Ana do céu. Nesse momento, eu já não sabia o que estava acontecendo, eu apenas chorava, parecia que algo estava apertando o meu coração. Eu sentia uma dor imensa, uma dor não física, mas sentimental. Senti meus olhos fechando e a minha cabeça, que estava erguida, foi se abaixando. Conseguia ouvir ao longe a voz da tia Maria dizendo que o tal espírito ia se comunicar, que estávamos ali para escutá-lo. Dizendo para o tal espírito se comunicar, que estávamos ali para escutá-lo e que ele poderia se comunicar. E eu tentava falar, tentava dizer que eu estava ali. Em algum lugar eu estava ali, mas eu não conseguia falar nada. Ana, não conseguia abrir os meus olhos, eu não conseguia mexer a minha mão, eu só sentia as minhas pernas tremerem. E elas tremiam tanto que os meus joelhos batiam um no outro. Após um tempo, não sei calcular quanto tempo foi, pois para mim foi tudo muito demorado, eu senti a presença de uma das tias pegando a minha mão e dizendo: "Deixe-a, ela não pode te ajudar." E disse para mim: "Filha, mentalize em Jesus, peça para ele encaminhar este irmãozinho para a luz, peça para encaminhá-lo, mentalize Jesus e respire devagar."
Eu fiz isso e repeti essas palavras incansavelmente na minha cabeça, até que eu senti que finalmente eu estava voltando. Consegui abrir os olhos e vi que era a tia Maria que estava ao meu lado, dizendo: Fulana, é você? Fulana, é você que está conosco? Eu só conseguia balançar a cabeça dizendo que sim. E eu a abracei tão forte, eu só chorava e tremia, chorava e tremia. Tia Sônia veio e me deu um copo de água que bebi lentamente, ainda tentando entender o que aconteceu. Tia Maria me disse que eu era médium e que eu precisava me cuidar, pois era um alvo fácil para espíritos que precisam de ajuda. Onde eles se aproximam de mim, pois vem uma luz e acham que eu posso ajudá-los. Após tudo isso, me levantei da mesa, esperei por mais uma meia hora e fui embora junto com a tia Maria, que mora na mesma rua que eu. No meio do caminho, ela ia dizendo que ser médium era um dom e que eu poderia ajudar muitas pessoas com esse meu dom. Ajudar muitos espíritos desencarnados e perdidos a entrarem no caminho da luz. Fiquei muito pensativa sobre tudo aquilo e notei que talvez toda a minha curiosidade sobre o mundo espiritual não fosse apenas uma curiosidade boba, mas sim que aquilo já era o início para coisas muito maiores. Por fim, cheguei em casa, mas e agora? Como que eu ia fazer para dormir? Fiquei pensando que, como nos filmes de terror aquilo se aproximou, poderia ainda estar ali. E que a qualquer momento eu ficaria em transe daquele jeito de novo, mas ainda bem que nada aconteceu. Ana, após tudo isso, eu comecei a acreditar que sim, a vida é muito mais do que viver e morrer. Comecei a frequentar junto com a minha prima uma casa de candomblé, pois como falei lá no começo dos relatos, as religiões de matriz africana me fascinam. Foi a primeira religião com a qual eu me identifiquei. A única que fazia e ainda faz o meu coração se sentir em paz. Hoje eu tenho 23 anos, mas infelizmente ainda não consigo me entregar completamente à religião que eu amo. Pois, como disse, minha família inteira é evangélica e minha mãe é daquelas fervorosas. E saber que sua única filha está envolvida com coisas do demônio seria como destruí-la. Mas sei que tudo tem o seu tempo certo e que nada acontece por acaso. Um dia as coisas vão se ajeitar. Hoje eu vejo que precisei passar por essa experiência para me descobrir. E antes que eu me esqueça, lembra do peruano? Ele realmente não havia morrido. E como em minha visão, naquele dia 11 de junho, descobrimos meses depois que ele foi preso na fronteira entre Brasil e Peru, acusado de assediar e abusar da filha de sua ex-mulher que mora no Peru. A tia Maria e a Rafaela dizem que essa tal ex-mulher dele fez isso apenas para destruí-lo, porque ele se separou e ela nunca aceitou a separação. Mas não sabemos se a história que a ex-mulher dele contou é verdade ou não. O fato é que naquele dia 11, eu vi um deserto, uma cela de prisão e crianças. Desculpe pelo relato tão extenso, mas é que eu precisava contar todos os detalhes para vocês entenderem. Beijos e muitíssimo obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, crianças, porque a acusação foi um abuso contra criança, né? Deserto, sozinho, talvez, ou a paisagem mesmo do ambiente onde ele estava, e a cela. E olha, confere, hein? Confere. Então é médium, né? Tinha facilidade aí para incorporar. E no Dia dos Namorados, esses rituais, hein? Olha só, cuidado, hein, galera? Cuidado com esses rituais aí de simpatiazinhas aí de Dia dos Namorados. Bom, vamos aqui então. Trabalho de bruxaria no meu presente? É uma pergunta. Oi, Ana, hoje venho contar uma história que vivi em minha infância. Algo que me atormentou por muitos anos.
Aos 6 anos, o meu pai arrumou uma amante no trabalho e depois de anos casado com a minha mãe, eles se separaram. E para mim, foi uma separação muito dolorosa. Eu tinha 6 anos e foi uma fase muito difícil. Com o passar do tempo, descobrimos que essa tal amante do meu pai era envolvida com trabalhos de bruxaria. O tempo passou e a minha mãe resolveu fazer uma festa de aniversário para mim e meu pai compareceu nela, sozinho, é claro. E a vida seguiu assim. Os meses se passaram e com o passar dos meses também aumentavam os problemas na minha vida. Com a ausência do meu pai, eu caí em depressão e comecei a passar por experiências assustadoras. Eu acordava na madrugada escutando vozes, escutava pessoas batendo palmas, dando risadas, gargalhadas, gritos de desespero. Tudo isso era tão nítido para mim como conversar com uma pessoa frente a frente. As noites para mim, que na época tinha 7 anos, eram as piores da minha vida. Com o passar do tempo, foi decidido fazer um culto em minha casa. Como somos evangélicos, isso é algo habitual. Em um desses cultos, o pastor disse que havia recebido uma revelação de que foi feita uma obra de bruxaria em um presente que eu havia recebido em minha festa. E como prova de que esse presente existia, nele estava uma corda de cerca de 30 centímetros que fazia parte do presente. Não demorou muito a saída do pastor de nossa casa e já começamos a fazer a busca do que poderia ser esse tal presente. Depois de tanto procurarmos e quase desistindo, sentamos na sala para conversar e tentar descobrir o que poderia ser. Ao olharmos na nossa frente, estava lá um quadro bem pequenininho com uma pintura infantil. Parecia um quadro feito por uma criança. Não era nada profissional, digamos assim. O desenho era simples, uma casinha com um homem desses de desenhos de palito. Esses que é só a cabeça, o tronco e os bracinhos. Do lado de fora da casa. O homem do lado de fora da casa. E o que mantinha aquele quadro ao prego da parede era uma corda de 30 centímetros. Essa corda, segundo o pastor, simbolizava a amarração na minha vida, ou seja, nada andava, nada fluía. A casa desenhada no quadro era a nossa casa e o desenho de palito do homem era o meu pai, sempre do lado de fora da casa. Prontamente a minha mãe pegou o quadro e ateou fogo, e com isso as coisas foram voltando ao normal. Depois de um tempo, meu pai retornou para casa e todos vivem bem até hoje. Meus pais retomaram os votos de casamento e todo o passado foi esquecido. Hoje tenho 23 anos e depois de tanto tempo ainda me pego pensando: quem entrou na minha festa e colocou aquele presente lá em nome daquela mulher? Uma coisa é certa, a justiça de Deus não falha e no futuro ela terá que prestar contas a Deus. Pois é. E é mesmo. Eu já tinha pensado que foi o seu pai que trouxe, que ela mandou para trazer para vocês um presentinho. Não foi o seu pai? Minha vizinha bruxa. E esse relato é de 2018. Pera aí que eu vou espirrar de novo. Espirrado, vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Mudamos há mais ou menos um ano. Nos mudamos, né? Há mais ou menos um ano, meu noivo e eu, para a nova casa. Um bairro calmo, uma vizinhança tranquila. Pertences no lugar? Acabamos as caixas, limpamos tudo, mas foi só no 3º mês que as coisas começaram a ficar estranhas durante a madrugada. Bom, eu tenho sono leve, então passei a acordar sempre de madrugada com alguns barulhos, nada muito relevante, mas eu acordava atordoada. E o Lucas continuava sempre dormindo. É aquele negócio, né? Os homens sempre dormem com os anjos e nós ficamos, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não achava necessário acordá-lo também.
Descia as escadas, tomava uma água, olhava pela janela e subia novamente para dormir. Isso se repetia dia sim, dia não. Quando faz dias quentes aqui em Curitiba, a gente já fica morrendo de calor. Então resolvemos deixar a janela do quarto aberta durante a noite. Nada demais, pois estamos no andar de cima da casa. Não parece ser perigoso. Um dia, a vizinha da casa ao lado me abordou na rua, pegou no meu braço firme e disse: "Você, não deixa aquela sua janela aberta. Eu não gosto de janelas abertas. Cuidado com as suas coisas." Aí eu respondi: "Olha, senhora, me desculpe, mas o nosso quarto é bem abafado. Eu não vou deixar de abrir a janela. O meu gatinho também gosta de ficar no peitoril ali da janela. E não há risco de escalarem as paredes. O ladrão precisa ser o Homem-Aranha." E aí eu dei uma risadinha ainda e fui em direção ao portão para entrar. Ela ficou parada no mesmo lugar, imóvel, me olhando fixamente entrar em casa. Uma semana depois, estávamos todos tranquilos, dormindo. Lucas, eu e o nosso gatinho, todos aninhados na cama. Então, novamente de madrugada, só que agora eu acordei com berros. O Lucas, desesperado, assustado. Entrou pela janela do quarto um gato escuro, muito fedido, que começou a brigar com o nosso gatinho em cima da cama. E foram brigando para outros cômodos, era gato para lá, gato para cá, aquele bolo de gato, sangue, muito... tinha até sangue por meio, muito pelo e aquele cheiro de podre. O Lucas foi tentar separar a briga de gato lá e foi todo arranhado pelo gato escuro. Eu estava imóvel na cama, sem saber o que fazer. Quando vi o Lucas sangrando nos braços, eu tive que tomar uma atitude. Gritei com aquele gato: "Sai daqui agora, vai, sai!" E fiz que eu ia correr atrás dele. Ele parou no peitoril da janela, olhou para mim e saiu. Eu não consegui ver para onde ele foi. Isso porque eles estavam no segundo andar. Como que o gato chegou no segundo andar e como que ele foi? Tudo bem, eu sei que gato pula muito bem, né? Então, continuando. Eu fui amparar o Lucas, limpar os braços dele, cuidar do nosso gatinho que estava super assustado. A gente ficou perplexo. Como é que aquele gato conseguiu entrar? O muro é baixinho, ok. Mas a janela aqui é super alta. A gente entende a gente entende de gatos. Sabemos que eles conseguem saltar e subir em locais inusitados, né? Mas aquilo era estranho demais. Não teria apoio para ele. Ou algo que ele poderia ter escalado, sabe? Na manhã seguinte, os cômodos por onde aquele gato passou fediam como ele. Era um cheiro forte de carne estragada. Fomos verificar os nossos pertences e estavam todas as nossas mesas sujas de xixi, os nossos notebooks, os livros, as roupas que estavam na cadeira. Tudo cheio de xixi, tudo fedido, tudo sujo. Limpamos tudo. Enfim, passou. Lidamos com isso como algo bem inusitado, porém normal. Poderia acontecer, né? Vai saber. Paramos de deixar a janela aberta para não acontecer de novo. Eu não converso com a vizinha. Eu sei que ela deve ter por volta de uns 50 anos de idade, mora sozinha e fica conversando com alguém no quintal dela todas as noites. Isso é o que eu sei. Ela não sai de casa, assim como eu, que estou produzindo meu TCC e temporariamente trabalhando de casa mesmo. Mas o que posso dizer de quem divide parede com ela é que ela é bem silenciosa durante o dia. Eu não escuto um pio durante o dia. Recentemente, vieram uns rapazes no nosso portão. Eu os atendi e eles ofereceram serviço de corte de árvores e jardinagem. Eu expliquei para eles que não havia necessidade, pois gostamos da forma como está o jardim.
Nós mesmos cuidamos. Nosso jardim é frondoso, cheio de plantas. Algumas criam arcos em flores sobre a calçada, o que chama muito a atenção. Quando o Lucas chegou à noite, eu contei a ele e demos risada, pois nem todos gostam ou acham bonito muita vegetação, né? Existe essa necessidade de limpar, podar, recolher as flores do piso e tal. Nós achamos um charme. Para minha surpresa, no dia seguinte, lá estavam os rapazes cortando as nossas flores, mas do quintal da vizinha. Ah, entendi. Eles estavam no quintal da vizinha e começaram a podar as flores, estavam invadindo o quintal da vizinha, é isso? Estavam cortando as nossas flores, mas do quintal da vizinha. Cortaram muito. Os galhos caíam e eu só olhava. Fiquei um pouco chateada, mas pensei que pudesse estar atrapalhando ela, né? Deixei quieto. Flores nascem de novo. A partir desse dia, eu não consegui mais dormir. Eu acordava todas as madrugadas com barulho de móveis sendo arrastados. Meu Deus, quem é que arrasta móveis pesados às 3 ou às 4 da manhã? Porque a minha vizinha faz isso todas as noites. Lucas passou a acordar comigo, ou eu acordo ele e falo: amor, tá ouvindo isso? E ele responde: meu Deus, toda noite isso? O que ela tá fazendo? Uma noite decidimos ouvir com calma. Nos pusemos juntos na parede divisa com os ouvidos, né? Com os ouvidos grudados ali na parede. Ouvimos conversas, vozes diferentes, como se tivessem muitas pessoas lá dentro. O som foi ficando mais intenso até que ouvimos um cochicho bem perto, falando assim: estão ouvindo a gente, Márcia. Olhei para o Lucas, arregalei o olho. Silêncio total. Fomos dormir. Os barulhos de móveis sendo arrastados permanecem. Sempre às 3 da manhã, 2h45, 3h30. Já até me acostumei, nem tento mais entender. E eu fico na minha. E ela que fique na casa dela e tá tudo certo. Mas que é assustador, isso é. Um beijo, Ana. Espero que tenha gostado do relato. Ainda não quero conversar com a vizinha. Ela me dá arrepios. Mas seria muito interessante conversar. Porque pela abordagem dela, eu não senti que ela queria algum mal ou ela queria... A impressão que eu tive pela abordagem dela é que ela queria alertar você de algum mal que poderia entrar. E entrou. Olha, ela disse assim: você não deixa aquela sua janela aberta. Eu não gosto de janelas abertas. Mas por quê? E ela disse: cuidado com as suas coisas. Ela alertou. Ela não ameaçou. E aí aquele gato estranho entrou. Será que aquilo já não entrou na casa dela também? Será que ela sabe de algo que ronda aquele local e ela quis alertar? Mas não quis falar claramente que é alguma coisa esquisita, né? Como esse gato entrou e ela não fez nenhum mal, né? Pelo que eu entendi. O incômodo é o barulho durante a madrugada na casa dela. E as vozes, que parece que ela conversa com alguém. Às vezes eu fico pensando, será que ela faz algum ritual durante esses horários? E esse arrastar de móveis, às vezes ela pega, vamos dizer, na sala da casa dela, puxa sofá pra cá, cadeira pra lá, pra liberar um espaço no meio, pra às vezes desenhar um círculo mágico, alguma coisa assim. E então chamar lá e conversar com os espíritos, com as entidades, sei lá o que, ali na casa. E toda noite ela faz isso? Por isso o arrastar de móveis? Essa vizinha é mesmo vizinha? Ela é viva mesmo ou foi um espírito que tá ali e você não descobriu ainda? Então, esse relato é de 2018, né? Podia ter uma atualização. Mas eu acho que seria interessante conversar com ela, procurar saber mais um pouco. Falei, então, você me disse sobre a janela aberta e entrou um gato um dia na minha casa. Você sabe de alguma coisa? É muito estranho, o que é esse gato e tal? E, né, ver aí o que ela responde.
Agora, vamos lá. Bom, o relato é longo, eu sei, eu passei a noite escrevendo, mas vamos lá. Mudei meu nome, tá? Muito obrigada. Pois eu não quero mesmo ser reconhecida. Não, ninguém é. Meu nome é Fulana, sou do Rio de Janeiro, e esse é o meu relato. Minhas experiências espirituais começaram quando eu tinha mais ou menos 10 anos. A primeira vez eu estava na casa de uma tia. Foi durante a madrugada. Eu acordei e vi duas pessoas, na verdade, duas silhuetas, na sala. A porta estava entreaberta, mas consegui vê-los. Estavam brindando, pois estavam com taças nas mãos. Esfreguei os olhos para me certificar de que eu estava acordada. E eu estava mesmo. Sabia que não eram os meus tios, pois não se pareciam com eles. Estranho, né? Eu não senti medo, mas também não me mexi, para eles não me verem. Outra situação, sabe, um parênteses aqui, vocês lembram de uma época que teve bastante relatos de pessoas vendo sombras nas paredes, tipo silhuetas, mas não conseguia ver de onde vinha, sabe? Era a silhueta de uma mulher de vestido, não sei o que, na parede, mas só viam as sombras nas paredes ou em algum lugar, mas não via o que estava fazendo aquela sombra. Era um mundo de sombras. Enfim, outra situação foi quando estava voltando de uma festa em algum condomínio de amigos dos meus pais. E enquanto estávamos nos despedindo das pessoas no portão da casa deles, vi na casa de frente uma menina na janela. Lembro de ter comentado com a minha mãe, mas ela não viu, mas eu estava vendo. Conforme fui crescendo, lembro de uma vez, na casa da minha madrinha, a família estava reunida no quintal, festejando, acho que era ano novo. Minha prima e eu estávamos cansadas, nossas camas estavam arrumadas na sala, estávamos lá conversando no escuro, estávamos sentadas no chão e nossas bolsas estavam na poltrona. Conversa vai, conversa vem, de repente olhamos ao mesmo tempo para a poltrona e nos olhamos novamente. E continuamos o assunto. Até que ela perguntou, você também viu? Eu respondi, quem, o menino? E corremos de lá. Só voltamos quando meu pai foi dormir. Ele também ia dormir na sala. No dia seguinte, acordei ela cedo e peguei uma foto no quarto da minha madrinha. A foto de um primo de consideração. Era filho de uma amiga dela, que morreu em um acidente que aconteceu num estádio de futebol. Era ele que tínhamos visto sentado na poltrona. Na adolescência, comecei a simpatizar com os ensinamentos da Wicca. Olha, eu não estou criticando a crença de ninguém, tá? É só o meu relato, cada um com a sua crença. Mas eu nunca me envolvi oficialmente com a seita. O Wicca é tido como seita, ou enfim. Eu era uma bruxa solitária. Tinha um pequeno altar no meu quarto e fazia alguns feitiços em casa mesmo. E achava o máximo quando eu era atendida. Comecei a me envolver cada vez mais, desenvolvi alguns dons, brincava com a mente dessas figuras. Tinha uma de um deus indiano. Logo peguei para mim e colei... brincava com o quê? Brincava com a mente das pessoas. Tá. Não brincava com a mente dos deuses. Eu brincava com a mente das pessoas e tirava a energia delas. Ria quando ficavam confusas. Não lembravam o que tinha acontecido. Uma vez, meu padrasto chegou em casa com alguns pôsteres lindos de paisagens que ele queria fazer quadros. E no meio dessas figuras tinha uma de um deus indiano. Logo peguei para mim e colei na porta do quarto. E aí ficou sinistro. Eu ouvia aquela imagem falar comigo, como se estivesse ali comigo. E muitas vezes eu via a imagem sorrindo para mim. Na verdade, era alguma entidade por trás daquela imagem. Ele dizia que se era Deus da destruição, ou que era Deus da destruição. E a destruição que ele causava era para renovação. Enfim, disse que estava comigo há algum tempo e que era ele quem me ajudava com os meus feitiços, que iria me ajudar sempre que eu precisasse.
Era como um guia. Bom, aceitei ser guiada por ele. E, de fato, ele me ajudava. Tinha 15 anos nessa época e não era fácil. Aprontava muito e nunca era pega por causa dele. E assim me aprofundei mais e mais nos ensinamentos dele. Conseguia ler cartas de tarô. Durante alguns feitiços eu entoava cânticos e falava em outro idioma, que eu nem sei qual é. Fiquei cada vez mais poderosa, a ponto de estar em frente a uma pessoa fisicamente, essa pessoa não me ver. Se me concentrasse bem, eu conseguia ouvir nitidamente conversas de outros cômodos. Eu estava quase chegando ao nível de uma projeção astral. Eu me achava o máximo, até que ele começou a cobrar o preço. Ele queria que eu me entregasse totalmente a ele, esse Deus aí do pôster. Para isso, eu deveria ir a um lugar. Em outro relato, eu conto onde é. Só fui lá anos depois. Eu não fui quando ele me pediu. E aí tudo mudou. Ele ficou muito aborrecido. Ele começou a abusar de mim quase todas as noites. Sim, abusar. Não tinha controle do meu corpo. Eu acordava presa na cama. Eu não conseguia chamar ninguém e nem me mexer. Eu ouvia vozes no quarto, gargalhadas, e ele mandava eu dormir. Eu via a sombra dele se aproximando da cama. Tentava resistir, mas não conseguia. Acabava dormindo. E sonhava que eu estava tendo relações com ele. E ele se apresentava a mim como um homem lindo, pele clara, cabelos longos até a cintura. Só não consigo lembrar do rosto dele. Por muito tempo, nunca contei para ninguém. Não tinha forças contra ele. Tentei acabar com a minha vida várias vezes. Mas nunca tive nenhuma reação. Olha, eu tenho certeza que foi Deus. Minha mãe estava começando a frequentar uma igreja naquela época e com certeza orava pela família. Fiquei deprimida, mas não demonstrava. Por fora, uma adolescente comum, rodeada de amigos, namorados, baladas, mas por dentro totalmente oprimida. Minha mãe me deu uma Bíblia e fez um acordo comigo. Eu só poderia sair com amigos para as baladas se eu me comprometesse a ir à igreja todos os domingos. E assim foi. Foi tenebroso. A entidade ficou irada. Começaram a acontecer coisas bizarras em casa. Mas conto isso em outro relato. Vou focar em mim aqui. Sempre que estava sozinha em casa, acontecia alguma coisa. Uma vez estava lavando a louça e entrei em uma espécie de transe. Estava com uma faca na mão e comecei a aproximar a faca do meu peito involuntariamente. Eu cheguei a me ver caída no chão e falava para ele: eu não quero que as pessoas me vejam assim. E ele dizia que ia cuidar de tudo, que ia ficar tudo bem. De repente eu despertei e realmente eu estava com uma faca na mão. Em outra situação, eu cheguei em casa e só tinha a luz do banheiro acesa, de modo que iluminava só aquela imagem. E ela sorria para mim de um jeito diabólico. O telefone tocou e atendi, achando que era minha avó, pois naquela época o telefone de casa era extensão com a da minha avó, e os toques eram diferentes, quando era da casa dela e quando era ligação de fora. Eu atendi, disse alô. Minha tia disse alô e um homem disse alô e queria falar com a minha mãe. Fiquei assustada de cara. Como ele estava na linha? Eu disse que a minha mãe não estava e ele começou a falar um monte de besteiras da igreja, de Jesus. Minha tia começou a discutir com ele. Desliguei o telefone. Como ele sabia que a minha mãe estava na igreja? Na mesma hora, senti a presença dele ali na sala. Eu só me lembro de correr, bati a porta. Eu nunca desci 3 lances de escada tão rápido. Só voltei para casa quando a minha mãe chegou. Passei a ler a Bíblia e como isso me ajudou. Gravei um único versículo na época e fez toda a diferença. Foi 1 João 5,18. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Comecei a dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro. Toda vez que eu o via se aproximar da cama à noite, repetia esse versículo na mente.
até conseguir me soltar e ele ir embora. Com o tempo, os abusos pararam. Comecei a me fortalecer novamente. Então aí, um vizinho, que era colega meu e de um antigo namorado, ele começou a me chantagear. Queria que eu ficasse com ele, ou ele contaria as coisas que eu fazia na casa dele com o meu namorado. Dizia ter provas. Nunca acreditei nele. Ele emprestava o quarto dele para o meu namorado e eu ficarmos mais à vontade. Que nojo que eu senti dele. Isso durou algum tempo. Ele me esperava chegar em casa e me abordava no corredor, falando besteiras. E eu fiquei tão irada que eu recorri à entidade novamente. Entrei no meu quarto e disse, eu quero ele morto. Mas eu mudei de ideia. Falei que queria ele todo arrebentado. Como uma lição para nunca me afrontar novamente. Dias depois, meu padrasto chegou do trabalho e disse que encontrou ele na escada, todo machucado. Ele disse que tinha caído, mas meu padrasto não acreditou. Disse que parecia que ele havia levado uma surra. Na hora, olhei para a imagem. Isso acabou me aproximando da entidade de novo. Foi um tempo de trégua. Ele não me machucava mais. E o meu vizinho, até eu mudar de apartamento, nunca mais olhou para mim. Mudava de calçada quando me via na rua. O que aconteceu de fato, eu nunca soube. A entidade começou a cobrar de novo que eu me entregasse a ele e disse que eu teria uma filha que deveria ser dele. Eu tinha um namorado na época e, de fato, tempos depois, eu engravidei. Eu tinha apenas 16 anos. Dei à luz a uma menina, que nasceu 31 de outubro. Mas um pouco antes dela nascer, eu a consagrei a Deus durante um culto de domingo pela manhã. A pastora perguntou se tinha crianças para consagrar. Os cristãos não batizam crianças, eles consagram a Deus e eles são batizados quando já têm consciência do caminho que querem seguir. Quando a noite chegou, aconteceu algo surreal. Acordei presa na cama. Eu repetia o versículo na mente, mas não adiantava. Senti como se a criança estivesse sendo arrancada de dentro de mim. Eu fiquei desesperada, eu pedi a Deus para não deixar ele levar o meu bebê. Bem, algo foi tirado de dentro de mim. Acredito que algo que não era da parte de Deus. Aceitei a Jesus no meu coração. Alguns dias depois, fiz uma limpeza no meu quarto, tirei o altar e quando fui tirar a imagem, ele veio por trás de mim e eu senti o bafo quente na nuca. E ele disse, cheio de ódio, eu vou te destruir. E eu rasguei aquele pôster o máximo que eu consegui e joguei fora. Quando a minha filha era adolescente, notei que ela tinha alguns dons, como eu. É sensitiva, mas não incentivo esses dons nela. Criei os dois nos caminhos do Senhor. Não quero minha filha envolvida nisso. E olha que ele tentou se aproximar dela. Ele ainda tenta me destruir, e eu te conto em outro relato. Mas Deus é tão bom e misericordioso comigo que, apesar das minhas falhas, ele tem cuidado de mim e dos meus filhos. Morei durante um bom tempo ainda nesse apartamento quando os meus pais se mudaram, e tenho vários relatos para contar sobre isso. Antes de terminar, queria contar mais uma coisa que aconteceu. Há 10 anos, conheci um homem pelo qual me apaixonei totalmente, mas nunca deu certo entre nós. Nos encontramos de tempos em tempos, mas sempre nos afastamos sem motivo aparente. O mais impressionante é que sempre que nos reencontramos é como se o tempo não tivesse passado. Essa ligação é inexplicável, parece que nos conhecemos de outras vidas, mesmo não acreditando em vidas passadas. Sei que ele sente o mesmo, mas nunca falamos sobre isso. Mas estou contando isso porque ele sempre me chamou de bruxa. Uma vez eu perguntei por que dele me chamar assim. E ele disse, um bruxo reconhece o outro. Eu nunca soube dele ter envolvimento com bruxaria. Quem sabe um dia nos reencontramos de vez. Não o vejo há 3 anos, mas sempre falo com ele no Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, aniversário e no Dia das Bruxas. Hoje, já com os meus 38 anos, tenho 2 filhos, 4 gatos e 2 cachorros. Moro na minha casa e dentro desta casa nunca teve nenhuma atividade paranormal.
Porém, tem alguns dias que a minha cadela começa a latir para algo que fica em cima do muro do quintal, dos fundos. Isso sempre quando anoitece e às 3 da manhã. Meus filhos ficam receosos, mas eu digo que são só morcegos. De fato, eu já vi que ela late para os morcegos. Na verdade, late para qualquer bicho que aparece no muro, né? Mas a maioria das vezes não tem nada lá. Nada que eu esteja vendo. Finalmente, finalizo o meu relato e peço desculpas por ser tão longo. Como eu disse antes, passei a noite escrevendo. E agora são exatamente 6h01 da manhã, do dia 16 de abril de 2020. Prometo que os próximos relatos serão mais curtos. Hoje minha cadela dormiu a noite toda. Obrigada por ler, me senti até mais leve depois que eu escrevi. Beijos, fulana. Bom, primeiro acredito sim, que talvez não tenha sido o caminho da bruxaria, da Wicca, mas o caminho que você tomou dentro disso, entendeu? Você já tinha intenções não muito boas ali dentro. Coisas que, por exemplo, mexer com a mente das pessoas por diversão, sabe? Uma imaturidade, talvez, ao lidar com a sua sensibilidade, com essas coisas da bruxaria. Eu não sei, eu não posso falar muito porque eu nunca estudei a respeito disso, então me perdoem se eu falar alguma coisa errada. Mas pelo que eu li ali, você já começou mexendo com imprudência nesse lado. E eu acho que por causa dessa imprudência, dessas coisinhas erradas que foi feito dentro da magia, uma coisa conseguiu se aproximar. E se aproximou através daquele pôster. Usou da sua curiosidade por deuses e por não sei o quê, e ele se enfiou no meio, mas ele entrou na sua vida para acabar com a tua vida. Então foi... e aí, a hora que você estava conseguindo se desligar, tipo, eu não quero mais você. Mas hoje você pode me ser útil, então hoje eu quero você. Tá, deu a legalidade para ele de novo. E aí esse negócio começou a ficar pesado, entendeu? Ainda bem que conseguiu sair dessas garras aí, mas aí que eu falo que, às vezes, molecadinha muito nova, 14 anos, 15 anos, talvez existam alguns que tenham, sim, uma maturidade para lidar com isso, mas eu acredito que a maioria não tem, porque não tem tempo de vida suficiente, de experiência, de vida, para saber de algumas coisas. Você ainda tem aquela cabeça, tipo, fulana me peitou na escola, eu quero que ela se ferre, vou lá pedir para a entidade, para ela, entendeu? Não é assim que funciona, isso não é bom. E na bruxaria, não sei, mais uma vez, se eu estiver falando, não só na bruxaria, acho que isso é lei do universo. Tudo que você faz para as outras pessoas volta pior para você. Então, se você faz aquela coisinha ruim para o outro, não sei o que, você ainda usa do teu dom ou da magia para jogar isso, aquilo pode voltar, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes não tem maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado quando se entra para esse lado de oferendas, rituais e evocações. É muito perigoso, é uma coisa que você tem que tomar cuidado com o que você está lidando, quem que você está chamando, é exatamente ele que vai vir, ou você vai abrir um caminho para outros chegarem e te enganarem, e aí usarem de você e te levar para o buraco, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Mas ainda bem que tudo deu certo, então acho que tem que, a sua filha, que hoje é adolescente, a curiosidade vem, tem que orientar tudo nesse sentido. Mas muito interessante. Ainda bem que deu certo, né? Saiu tudo lá, tudo bem.